Olá, boa noite. É, Vamos começar aqui um bate-papo, né? Sendo que dessa feita a gente vai falar a respeito de filosofia, ciência política, né? E também do livro de Ronald Robson, né? Ele fez uma coletânea da filosofia de Olavo do tema conhecimento por presença, né? Ele vai começar com Louis Lavelle, dando continuidade aqui ao mal e o sofrimento. Nas quartas e quintas-feiras, nós estaremos estudando mais essa questão da ciência política, né? E a filosofia do espírito, digamos assim, né? De Louis Lavelle. E nos finais de semana, no sábado, a gente fica sempre nas aulas de São Boaventura, né? E outros teólogos, tá certo? Mas tomando sempre como base São Boaventura. Então, como sempre, vamos começar com a oração e depois a oração de São Tomás de Aquino, né? Então, em nome de Pátria, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Eu vou também rezar só a ejaculatória do texto das lágrimas de Nossa Senhora. Ó Virgem Dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Ó Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa mãe. E agora vamos invocar o Espírito Santo por intermédio de Nossa Senhora, né? Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E agora vamos rezar a oração de São Tomás. Eu vou começar, Regina, e você continua, tá? Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-nos pobres sem ser miseráveis, humildes sem fingimento, alegres sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-nos verdade das verdades, inteligência para vos conhecer, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida. Concedei-me saber o que me pedis. E ajudai-nos a realizá-lo para o nosso próprio bem e de todos os nossos irmãos. Amém. Ok? Vamos começar então, né? Nós vamos começar pelo livro de Louis Lavelle, né? O Mal e o Sofrimento. Nós já estamos lendo ele há um bom tempo, né? Então, nesse momento, a gente já está aqui mais da metade do livro, que é a página 98, né? E o item 3 do capítulo que trata sobre a separação, né? Então, nós já lemos o item 1, que é a célula secreta, depois o risco da solidão, e agora o contato entre duas solidões. Ok? Eu vou começar a ler, e na medida que for necessário, eu vou fazendo algumas intervenções. Depois Regina assume a leitura, e assim a gente vamos ler somente a parte 3, né? Então, o título dessa parte é O Contato entre Duas Solidões.
Tudo certo aí, Regina? Sim. No entanto, essa solidão que acabamos de adentrar, porque ele adentrou aqui no número 2, né, que é o risco da solidão, né, que nos dá o sentimento tão vivo de uma responsabilidade que só pertence a nós e da impossibilidade em que nos encontramos de, contudo, bastar-nos, só é experimentada como solidão porque, ao mesmo tempo, é um chamado para solidões semelhantes à nossa, com as quais sentimos necessidade de comungar. Pois é somente nessa comunhão, observe que ele está falando de contato entre duas solidões, tá? Observe que nessa comunhão, pois é somente nessa comunhão, que cada consciência descobrirá o sentido de seu destino, que não é perceber as coisas nem dominá-las, mas é viver, isto é, encontrar fora de si outras circunstâncias das quais não para de receber e as quais não para de dar, num circuito ininterrupto de luz, de alegria, de amor, que é a única lei do universo espiritual. Tá? Então, eu não sei se... É porque assim, faz tempo que a gente não lê esse livro de Lavelli, mas é importante falar um pouquinho sobre ele, rapidinho. Eu vou abrir um parêntese aqui. Eu li o primeiro parágrafo. Eu preciso abrir um parêntese, preciso entender um pouquinho só de que se trata essa obra aqui, né? O Mal e o Sofrimento pertence ao conjunto de obras de Louis Lavelli, né, dedicadas à filosofia moral, né? Por que a gente está lendo isso aqui hoje? Porque a gente vai falar de filosofia moral aqui, nós vamos falar de filosofia política, mas também moral aqui, em Israel e a Revelação. E para que tudo isso exista, a gente tem que falar também sobre o conhecimento, né? Conhecimento por presença, né? Tá certo? Que é bem tomista, né? Isso aqui é, digamos assim, o lado tomista do professor Olavo, né? Não gosto muito de dizer o lado tomista, não. Na verdade, diz muito pouco, né, sobre isso, mas São Tomás de Aquino, ele diz que nós nos comunicamos e conhecemos a Deus, conhecemos a verdade, portanto, a partir dos 5 sentidos, a partir das presenças, né? Então, a gente não pode fugir disso. É com isso, são com esses sentidos, os 5 sentidos externos e os 2 internos, que Deus nos deu a possibilidade de conhecer a verdade, ou seja, conhecer Ele, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E ele mesmo disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, aqui nós estamos buscando a verdade. Né? Isso aqui é uma busca pela verdade. Né? E outra coisa também que eu vou, se der tempo, falar rapidamente hoje, mas bem rapidamente mesmo, é sobre essa obra aqui de Chester, que é a biografia de São Tomás, tá? Então, talvez até depois aqui de Louis Lavelli a gente já passe para São Tomás, que tem mais conexão, né? Mas vamos lá. Então, o Mal e o Sofrimento pertence ao conjunto de obras de Louis Lavelli, né, dedicados à filosofia moral, né? Foi realizado a partir de 2 artigos datados de 1934 e 1937 e publicado em 1940. Convida a uma reflexão sobre experiências que são características de toda existência. 2 pontos. Né? O sofrimento do corpo e a provocação do mal no mundo, assim como o encontro com outrem, que é sempre uma aventura, fracasso ou enriquecimento, aprimoramento da pessoa ou condenação a um retraimento em si.
Então, assim, é um resumo, né? Rapidamente se notará a valorização de uma abordagem que torna este livro tão generoso e tão cativante. Os autores contemporâneos, diante da hostilidade do mundo, comprazem-se em atitudes negativas. A preocupação de Heidegger e a angústia sartriana serão completadas pelo absurdo de Camus. O esnobismo da derrelição invadia o mundo intelectual e determinava uma moda a qual muitos sucumbiam, né? Era bom chamar a atenção para a própria existência e recusar à vida qualquer sentido positivo diante da invasão imperialista da infelicidade. Rapidamente se constatará que Louis Lavelle, nos remete à nossa liberdade. Em vez de sucumbir à aflição, convém assumir a responsabilidade por si mesmo, para poder afirmar-se, longe de bloquear a sensibilidade e as consciências, longe de paralisá-las. O mundo hostil deve incitar ao desenvolvimento de uma potência criadora. Constata-se, então, que é por meio dela que eu me constituo, que minha vocação se revela a mim, em vez de me resignar, de me deixar engolir pela infelicidade. Proponho à sociedade em que vivo um exemplo de superação e um estímulo a seguir essa mesma atividade. Diante da hostilidade do mundo e ao contestá-la, minha liberdade se tornou uma liberdade real. Então, assim, uma introdução rapidinha, né, aqui do livro, para a gente poder voltar aqui para o capítulo, para a gente não ficar tão perdido, né, já que faz tanto tempo que a gente não lê. Né? Então, eu vou ler ainda, viu, Regina, o segundo parágrafo, aí depois você assume aí a leitura, eu vou comentando, na medida que for sendo assim, necessário. Né? Então, de início, voltando aqui para o capítulo 3, o contato entre duas solidões. Né? De início, a solidão é apenas um refúgio em nós mesmos, sem o qual nossa existência individual e subjetiva não poderia constituir-se. E pressentir ao redor de si outras consciências solitárias é redobrar a própria solidão. Já é, no entanto, superá-la. Isso por quê? Assim que consciências diferentes começam a se encontrar, o sentimento da solidão se modifica e se define. Deixa de ser puramente metafísico, torna-se psicológico. Sempre tem como contrapartida a ideia de uma comunicação impossível ou malograda. Leia agora esse parágrafo, Regina, por favor. Não podemos encontrar em nosso caminho outros seres que têm, como nós, um segredo e uma intimidade, que parecem capazes de se comunicar conosco, mas apenas até certo ponto, além do qual nos martirizam e nos ferem, e que possuem uma iniciativa pela qual desmontam nossas previsões e nossos cálculos, sem dirigir-lhes uma interrogação muda. O que vão proporcionar-nos e o que somos capazes de entregar-lhes, que eles estejam em condições de acolher? Que riquezas permitirão que eu descubra, seja neles, onde poderei aurir por sua oferenda, seja em mim, onde até estão, permaneciam ocultas? Que luz, que alegrias, que sofrimentos eles têm ocultos no olhar e nas mãos? Veja bem, que ele sai aqui fazendo alguns questionamentos, né, importantes quando você conhece, quando você está de frente, quando você interage com outra consciência, né, com outra solidão, ou seja, com outra pessoa.
É mais ou menos assim. Para a gente se definir, a gente precisa estar sós conosco, né? Mas o outro também está sós com ele mesmo. E esse encontro de solidões vai gerar uma coisa aí que ele está construindo aqui na medida que a gente vai adentrando no parágrafo. Por isso que ele pergunta aqui, ó, o que vão proporcionar-nos e o que somos capazes de entregar-lhes que eles estejam em condições de acolher? Que riquezas permitirão que eu descubra na outra solidão, seja neles, onde poderei aurir por sua oferenda, seja em mim, onde até então permaneciam ocultas. Porque muitas vezes a gente se conhece na relação com o outro. Eles nos mostram algumas coisas que nós não conseguimos ver em nós mesmos. Aí ele vai construindo esse encontro de solidões. Aí, vamos ver agora esse outro parágrafo. Por isso, o sentimento da solidão se torna para nós um fardo intolerável quando, ao lançar o olhar para outros seres que nos cercam e cujo destino é inseparável do nosso, nos damos conta de que não podemos ter com nenhum deles senão relações exteriores e aparentes. Como evitar, então, que nos autocensuremos por uma falta de abertura ou por uma falta de amor que os obriga a nos repelir ou nos impede de encontrar acesso até eles? Nos relacionar externamente, digamos assim, usando máscara, é o que é o comum, Mas o encontro verdadeiro do meu eu com o outro eu, esse é o grande, digamos assim, essa é a cereja do bolo, E isso é dificílimo, Os homens passam uns ao lado dos outros, realizam certos movimentos, pronunciam certas palavras, servem-se uns dos outros como de coisas, mas guardam no fundo de si mesmos o segredo de seu ser próprio, que por vezes procuram defender quando, para eles, é tão difícil revelá-lo. E, se nos sucede dirigir aos outros o mesmo olhar profundo que dirigimos a nós mesmos, enquanto pensamos que eles têm, como nós, uma vida subjetiva e incomunicável, o sentimento de nossa própria solidão redobra e se multiplica. Estremecemos ao evocar tantos refúgios misteriosos destinados a permanecer eternamente selados, embora já seja sair do nosso, pela imaginação e pelo desejo, suspeitar uma infinidade de outros em torno de nós. Na atitude do outro para conosco, no parágrafo anterior, ele falou na atitude de nós para com o outro. Agora é o contrário. Na atitude do outro para conosco, se nenhum interesse estiver em jogo, não raro, só discernimos indiferença. Essa é a grande verdade. E sabe o que é que gera isso? O egoísmo. Quando a gente passar a se dar para o outro. Nosso Jesus Cristo diz isso, Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Então, quando você faz alguma coisa por alguém, por amor a Deus, é por isso que na teologia se fala tanto de você se dar para o outro, de você dar a vida pelo irmão, de você amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Na medida que você faz alguma coisa por alguém sem esperar nada em troca, na medida que você faz alguma coisa por alguém sem interesse particular,
aí você vai conseguir estabelecer entre você e esta pessoa uma relação do seu eu verdadeiro com o eu verdadeiro dessa pessoa. Senão, vai ficar tudo tudo de modo externo. É tudo um jogo de interesse. É isso que ele está dizendo aqui nesse parágrafo. Olha só. Na atitude do outro para conosco, se nenhum interesse estiver em jogo, não raro, só discernimos indiferença. Essa indiferença, porém, é algo que suportamos muito diversamente. Algumas vezes, vírgula, ao vermos que nossa existência própria não atrai para si nenhum olhar de atenção ou de amor, sentimos-nos rechaçados para fora da existência, como se fôssemos incapazes de encontrar em nós mesmos algo que pudesse sustentar-nos. Outras vezes, essa diferença é aceita por nós como demonstração humilhante de nossa tibieza, de nossa incapacidade para sair de nós mesmos, de nossa falta de confiança e de impulso. E, em certos casos, por fim, ela nos parece uma segurança, um benefício pelo qual somos reconhecidos aos que nos cercam. A um só tempo, por certa complacência amarga com nossos pensamentos solitários e pela assunção de que toda revelação viva com outro ser produz em nós algum martírio. A indiferença, porém, seja quando parte de nós, seja quando parte dos outros, assemelha-se à inércia e à morte. Ou antes é uma morte viva, pior que a morte, pelo sentimento da presença de uma oferta que nos é feita, que é da vida, à qual nada nós, nem fora de nós, vem responder. No entanto, não é possível ignorar que a diferença aparentemente mais invencível, não raro, esconde um desprezo, uma repulsa desmedida por todos os contatos superficiais que bastam para a maioria dos homens a exigência ardente de uma doação de si que não encontra emprego e na qual o ser não cessa de se consumir. Então, ele aqui agora já está finalizando a tese dele, né? Quanto sofrimento causa na gente uma relação sem amor, sem entrega, sem se dar realmente, né? Não existe comunicação assim, de fato, né? A indiferença, olha o que ele diz aqui, a indiferença, porém, seja quando parte de nós, seja quando parte dos outros, assemelha-se à inércia e à morte, né? Nós somos um ser relacional, a gente nasceu para se relacionar um com o outro. E só há relação verdadeira quando a gente tem abertura e amor mesmo. É se dar mesmo para o outro sem querer nada em troca. Né? É deixar-se abrir para a vida do outro. Sem egoísmo, sem pensar se vai dar certo, se vai dar errado para mim. Eu me anulo nesse momento da relação. Né? Olha só o que ele diz aqui nesse outro parágrafo. No entanto, embora a solidão da indiferença, ele já chama solidão da indiferença, se assemelhe a um deserto, ela não nos restringe, não nos contrai tão dolorosamente dentro de nós mesmos, quanto
essa outra forma de solidão que segue o movimento pelo qual todo o nosso ser se conduz para o outro e se vê repelido. Sucede, porém, que, enquanto a verdadeira indiferença é sempre irremediável, aqui, ao contrário, podem distinguir-se em graus. Quem me rejeita não me ignora. De fato, é uma rejeição. Quem me rejeita não me ignora, né? Está me vendo ali, né? Tá me rejeitando, então tem uma relação ali comigo. Pior é quando nem rejeição eu tenho, apenas sou ignorado. Né? Tá. Ele aqui não está nem falando do amor relacional, ele está falando aqui o seguinte: eu existo e sou rejeitado. Beleza. Agora, ser indiferente com a minha existência, aí é que é para torar, né? Aí é que é doloroso. Como se você não fosse nada, como se a pessoa nem chegasse a ver você. Né? Então, vê bem, ó. Vou ler do comecinho de novo. No entanto, embora a solidão da indiferença se assemelhe a um deserto, ela não nos restringe, não nos contrai tão dolorosamente dentro de nós mesmos quanto essa outra forma de solidão que segue o movimento pelo qual todo o nosso ser se conduz para o outro e se vê repelido. Sucede, porém, que, enquanto a verdadeira indiferença é sempre irremediável, aqui, ao contrário, podem distinguir-se graus. Ponto. Quem me rejeita não me ignora. Não faz de mim um puro objeto. Pode reconhecer em mim uma vocação que me é própria, que não encontra a sua, embora ambas estejam inseridas no vasto mundo. Quando sinto no outro uma hostilidade, ele já está, ainda que não pareça, mais próximo de mim. Interessa-se por minha própria vida, que ele só parece querer aniquilar, porque receia não poder mudar-lhe a direção e reformá-la. Já é solidário de mim, mesmo me rejeitando. E, na luta que trava contra mim, começa sempre por me abraçar. Muito legal isso aqui, né? Por fim, não se deve esquecer que, mesmo nas comunicações mais reais e mais profundas, as coisas não se desenrolam tão simplesmente como se imagina. Sempre existe nelas timidez, pudor. Sempre se teme ver aí nossa sinceridade ameaçada ou a vontade surpreendida. O consentimento está sempre à beira da recusa. E a separação dos indivíduos subsiste no próprio cerne da união, pela qual a ultrapassa. E assim foi embora o capítulo 3, o encontro de duas solidões. Na próxima aula a gente vai falar aqui sobre a solidão da impotência e da infelicidade. Beleza? Observa que, em comparação com as leituras de sábado, né, o Lavelle, a coisa aqui é filosófica por natureza, né? É filosófica por natureza. Regina, vamos anotar aí, né? Para a gente saber onde ficou. Beleza? Tá. E aí nós vamos para o item 4 na próxima aula, né? Que é a solidão da impotência e da infelicidade.